Olá, nesse vídeo eu quero fazer um comparativo entre os construtores de site que não usam código no-code, Wix Studio, Webflow e Framer. Vamos lá. Bem, para começar aqui, eu gostaria de falar do construtor de sites do Wix, que eu acho um construtor bem intuitivo. Esse aqui é o Wix Studio, certo? Então a gente tem, por exemplo, uma barra aqui lateral que a gente tem para adicionar elementos, certo? A gente pode adicionar wireframes, containers, textos, botões. A gente tem uma aba aqui também das camadas do site, as layers, que é muito intuitivo. Então você pode editar e renomeá-las, por exemplo. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho um texto que está dentro desse stack. Então, eu tenho um texto aqui H2 e eu só clicar sobre ele que eu posso modificar através dessa outra barra aqui lateral o tamanho dele e as cores também, e estilos e várias formatações, vários tipos de formatações, o que eu gosto muito de trabalhar dessa maneira. Aqui você tem as páginas, você consegue criar diversos tipos de páginas. Você também tem aqui os estilos do site, que é muito útil, que você, antes de começar, eu gosto de já adicionar as fontes que eu vou usar no site, também as cores, facilita muito o trabalho. A gente tem uma aba de mídia aqui com todas as fotos do site, uma aba aqui também com os plugins que a gente trabalha. O Wix tem vários plugins nativos, mas ele tem um marketplace também de plugins muito bons, certo? E também tem aqui um CMS integrado, ou seja, você consegue criar várias páginas iguais com conteúdos diferentes, né? Através de desse CMS personalizado. No geral, eu acho ele muito fácil, porque ele tem essa estrutura de drag and drop, então é só você arrastar e soltar, que você vai obter aqui, posicionar o elemento aonde você quiser, mas ele tem algumas limitações para designs mais avançados, certo? E essas limitações eles está, por exemplo, em designs que usam scrolls horizontais, ou até mesmo algumas animações que não é tão fácil fazer dentro dele. Mas ele tem também um editor de código personalizado que você consegue ampliar as funcionalidades, né, do site utilizando código para quem entende de programação. E, bem, eu indico ele principalmente porque tem, a gente falando agora aqui das dashboards, que é muito importante para um site ter uma dashboard de um construtor, né, ter uma dashboard que você consiga visualizar informações como as análises aqui, as seções do site, o desempenho no Google, os posts, o desempenho desses posts. A gente tem aqui uma aba de pagamentos, ou seja, ele tem um e-commerce dentro dele já, de vendas, o blog. A gente tem uma outra coisa importante aqui, que é os recursos de marketing. Então, você tem vários recursos de marketing. Google Ads, checklist de SEO, o perfil da empresa no Google. Você tem também automações de marketing, né, muito boas. E você tem também uma coisa que eu gosto bastante, que é a questão de você aqui o CMS, certo? Mas também você consegue traduzir o conteúdo do teu site, né, de uma maneira muito fácil. Agora, falando um pouco sobre o Webflow, já é um construtor de sites bem mais avançado, que se baseia numa ferramenta que a gente utiliza na programação, que é o HTML e o CSS. Ele se baseia nisso, ou seja, ele tem a mesma ordem disso, segue a mesma lógica, mas ao mesmo tempo, então ele é um pouco mais complexo quando você trabalha aqui no editor. Você não tem um editor que é de arrastar e soltar, você tem um editor que ele está dentro de uma sequência, né, que você pode ver aqui no navegador. Então ele tem essa barra lateral que você consegue adicionar elementos, né, de estrutura, básicos, textos, que é muito bom, certo? Formulários também. Aqui você consegue ter uma visão geral das páginas, que é muito parecido com o Wix, por exemplo. E aqui você tem uma visão geral dos componentes, das cores, né, do site também, de estilos, certo? E você tem os assets, ou seja, as imagens que você vai utilizar. E aqui na outra barra você tem de uma forma muito mais complexa, mas também melhor e mais avançada, uma barra aqui de seleção, desde layout, espaçamento, até tipografia, os backgrounds, ou seja, você trabalha de uma maneira menos intuitiva, mas mais completa, que eu posso dizer. E ele realmente é um editor bem poderoso, mais poderoso dos três, em termos de possibilidades. Você consegue criar realmente sites muito avançados usando o Webflow. Porém, ele não tem
tem uma dashboard tão completa como o Wix. Você pode ver que é uma dashboard bem mais simples, em que você precisa se basear. Aqui tem coisas muito simples, como só aspectos gerais do site, o SEO, que é alguns aspectos de SEO, mas você precisa se basear muito com aplicativos, né? Ou seja, plugins ou aplicativos, como quiser chamar, para ter, por exemplo, análises. Você precisa integrar aqui o Google Analytics, você precisa integrar o Metapixel, integrar várias coisas e APIs e plugins, que se torna um pouco mais complexo e um pouco mais trabalhoso do que você usar o Wix, que tem já todas essas ferramentas já prontas para você visualizar. Agora, falando um pouco do Framer, o Framing eu gosto muito porque ele é baseado no estilo do Figma, né? Então, para quem trabalha com Figma muito bem, vai ter uma curva de aprendizado muito mais fácil no Framer. Quero mostrar para vocês aqui. Então, você tem aqui uma visualização no canvas dele através dos breakpoints. Então, você consegue ver os 3 breakpoints aqui e modificar os 3 de uma maneira muito fácil. Por exemplo, eu vou modificar a cor dessa imagem. Da mesma maneira, a gente tem as barras laterais aqui com as páginas, as layers, né, e os assets aqui. E ele tem essa barra aqui da direita bem intuitiva também, um pouco bem mais intuitiva também que o Webflow, para você trabalhar os aspectos gerais como cores, efeitos, tamanho, posições. Então você pode ver aqui que eu modifiquei a cor desse texto e ele modificou nos 3 breakpoints já. O que os outros fazem também, mas eu gosto de ter essa visualização dos 3 ao mesmo tempo. Eu acho que funciona muito bem. Como eu falei, acaba sendo mais intuitivo de trabalhar o mobile e o desktop principalmente. A gente tem aqui um marketplace de plugins muito bem estruturado, tem vários plugins muito bons, mas você precisa instalar eles e configurar eles para cada site. Por exemplo, o que o Wix já tem pré-configurado, principalmente as análises, o SEO, o marketing e o tradutor, aqui você precisa buscar um plugin para cada item desse que eu acabei de falar. Você tem, por exemplo, para fazer uma loja virtual, né? Você pode ter uma integração com o Shopify aqui através de um plugin, né? Tem plugins aqui de assets, plugins aqui de tradução. Então, eu acho ele muito intuitivo, mas você também, assim como o Webflow, você precisa instalar vários plugins para fazer um site funcionar. Eu estou separando minha análise em 3 itens, né? Que é o construtor, a facilidade de uso desse construtor, a dashboard desses sites, né? E os plugins que você precisa para ter um site funcionando, e também, em último aspecto, o preço, que a gente vai ver agora. Para começar a falar aqui, já que a gente está falando do Framer, os preços do Framer acabam... você tem aqui um preço para sites minis, que são landing pages de até 2 páginas, começando por 5 euros por mês. Você tem o plano básico por 15 euros ou dólares por mês. Já o Webflow, a gente tem aqui planos que são a partir de 14 dólares por mês, ou seja, quase a mesma coisa que o Framer, mas o Framer é bom para landing pages porque ele tem esse plano próprio para landing pages que pode funcionar e ser bem mais barato, certo? E aí, já falando do Wix, a gente tem mais planos, né? Mais possibilidades aqui, mas ele tem um plano que começa por 12 por mês. Para lojas online, você precisa comprar isso aqui, o Elementar, que é para aceitar os pagamentos, 20 por mês, certo? Mas o Wix tem uma vantagem para os brasileiros, que ele tem planos, você pode comprar em real e muito mais barato. Então, esse plano aqui de 12 dólares por mês, ele sai apenas 22 reais por mês, que seria mais ou menos uns 4 dólares por aí, uns 4 dólares. Então, ele se aproxima muito mais com o plano do Framer, certo? Então, eu queria falar agora aqui, para falar de uma visão geral aqui dos construtores. Primeiro, o mais fácil, com certeza, sem dúvida nenhuma, é o Wix, que eu recomendo para quem está começando, donos de empresa, que não são designers profissionais. Já o Framer, ele já é mais intuitivo para quem já é um designer, mas não é um programador, ou seja, gosta muito de trabalhar com o Figma. Já o Webflow, ele é mais recomendado para profissionais da programação. A curva de aprendizado é mais difícil, mas quem entende de programação, de HTML, CSS, Java, vai gostar muito do Webflow, porque ele é mais potente e ele segue a mesma lógica, certo? Já, agora falando dos pontos fracos, né? Eu acho que o Webflow, primeiro, o Wix Studio, ele tem menos flexibilidade, ele é menos potente em termos de design. Um ponto fraco do Webflow é que eu acho ele o mais caro de todos, e também ele tem uma curva de aprendizado muito grande, assim, ele é o mais difícil e mais caro de todos, e ele não tem tantas integrações de
plugins assim tão facilmente, né? E não vem com plugins pré-instalados. O Framer, ele é uma dificuldade média, né? Para você trabalhar com ele. Para quem conhece o Figma, a dificuldade é fácil, porque você consegue segue a mesma lógica do Figma, mas ele tem menos, ele é mais focado em design e você precisa instalar mais plugins nele para ter um site funcionando. Para finalizar, eu recomendo o Wix para quem está começando, com certeza, e quem quer ter uma facilidade em que você tenha tudo realmente pronto já, plugins pré-instalados próprios do Wix. E eu acho que ele funciona muito bem para qualquer tipo de empresa, de site. Ele está num nível bom, ele, né, em todos os aspectos, né, ele é o mais barato de todos, mas também ele é o mais intuitivo e tem, né, uma dashboard mais completa. Agora, para quem já é um design profissional, um programador profissional, melhor dizendo, com certeza o Webflow ele é mais potente nesses termos, mas ele é o mais caro também e tem menos integrações. Já o Framer, ele também é muito bom, eu gosto muito dele. Recomendo para quem já trabalha com o Figma, vai gostar muito do Framer. Vai dar mais um pouco de trabalho nas integrações de plugins, mas é uma ótima plataforma também. Bem, comenta aqui embaixo qual plataforma, qual construtor de site no-code vocês usam, e em breve eu vou trazer mais vídeos com comparativos com mais construtores. Obrigado.